O Peregrino, capítulo 11. Enquanto Cristão seguia seu caminho, havia uma pequena elevação cujo propósito era que os peregrinos vissem o que havia diante deles. Cristão seguiu então em direção ao topo e, olhando um pouco à frente, viu Fiel em sua jornada. Então gritou Cristão: "Ei, você! Olá! Espere para que sigamos juntos?" Ouvindo isso, Fiel olhou para trás e Cristão gritou novamente: "Espere aí, até que eu alcance você." Porém Fiel respondeu: "Não posso esperar. Eu corro por minha vida e o Vingador do Sangue está me seguindo." Com isso, Cristão se sentiu movido a juntar todas as suas forças e rapidamente ele alcançou Fiel. Não só o alcançou, como ultrapassou, e assim o último se tornou o primeiro. Então Cristão, com vanglória, sorriu, porque havia passado à frente do seu irmão. Mas distraído com a situação, sem prestar atenção ao caminho, ele de repente tropeçou e caiu, e não pôde se levantar, até que Fiel viesse em seu auxílio. A queda de Cristão faz com que ele e Fiel seguissem juntos pelo caminho. Então vi em meu sonho que eles caminhavam juntos, em harmonia, e conversavam sobre todas as coisas que aconteceram em sua peregrinação. Assim Cristão começou. Cristão: "Honrado e amado irmão Fiel, estou feliz por ter alcançado você e por Deus ter tocado em nossas vidas para que possamos caminhar como companheiros neste caminho tão agradável." Fiel: "Pensei, caro amigo, que poderia ter vindo com você desde a nossa cidade, mas você saiu na minha frente e por isso precisei seguir boa parte do caminho sozinho." Cristão: "Quanto tempo você permaneceu na cidade da destruição antes de iniciar sua peregrinação?" Fiel: "Não pude mais permanecer por muito tempo, pois houve um grande falatório logo depois que você saiu, de que nossa cidade, em pouco tempo, seria destruída com o fogo do céu." Cristão: "Não acredito. Então nossos vizinhos estavam dizendo isso?" Fiel: "Sim. Por um bom tempo esse assunto estava na boca de todo o povo." Cristão: "Não acredito. E mais alguém além de você fugiu para escapar do perigo?" Fiel: "Apesar de haver, como eu disse, um grande falatório, não acho que eles realmente acreditaram no aviso, pois no calor do assunto, ouvi alguns deles debochando de você e de sua jornada desesperada, como eles chamavam a sua peregrinação. Mas eu acreditei, e ainda acredito, que nossa cidade será destruída com fogo e enxofre do alto. Por isso eu decidi também escapar." "Teve alguma notícia de nosso vizinho volúvel?" Fiel: "Ah, sim. Ouvi que ele seguiu você até o pântano do desânimo, onde alguns dizem que ele caiu, ainda que ele não admita isso. Porém, tenho certeza que ele ficou completamente imundo naquela sujeira." Cristão: "E o que os vizinhos disseram a ele?" Fiel: "Ele tem sido, desde que voltou, desprezado por todo tipo de pessoas. Alguns zombam e debocham dele, e dificilmente ele consegue um trabalho. Hoje em dia, ele está 7 vezes pior do que quando deixou a cidade com você." Cristão: "Mas por que todos estão contra ele, já que também desprezam o caminho de que ele desistiu?" Fiel: "Ah, eles o desprezam por ser um vira-casaca, porque ele não permaneceu fiel à sua escolha. Acredito que o próprio Deus incitou até mesmo seus inimigos para zombar dele e fazer dele motivo de chacota, porque ele abandonou o caminho." Cristão: "Você não conversou com ele antes de sair da cidade?" Fiel: "Eu o encontrei uma vez na rua, mas virou o rosto e fingiu não ver, como alguém envergonhado do que havia feito. Então, não conversei com ele." Cristão: "Bem, quando comecei minha jornada, eu tinha bastante esperança sobre ele, mas agora temo que ele pereça quando a cidade for destruída, pois aconteceu com ele conforme o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal." Fiel: "Esse também é meu receio sobre ele, mas quem pode impedir o que virá a ser?" Cristão: "Bem, amigo fiel, vamos deixá-lo de lado e falar sobre coisas que são de nossa preocupação imediata. Me conte o que você encontrou pelo caminho que veio, pois sei que deve ter encontrado coisas maravilhosas, dignas de registrar." Fiel: "Eu escapei do pântano, no qual você caiu, e cheguei à porta estreita, sem aquele perigo. Encontrei apenas uma mulher,
cujo nome era sensualidade, que quase me colocou em sérios apuros. Cristão, você fez bem em escapar da rede dela. José sofreu muito com ela, escapou da mesma forma que você, mas isso quase lhe custou a vida. Mas o que ela fez a você, fiel? Você nem imagina, mas lhe digo uma coisa, que língua lisonjeira ela tinha. Ela se insinuou para mim com muita força para me convencer a me desviar e seguir com ela, prometendo todo tipo de prazer. Cristão, mas ela não lhe prometeu a alegria e paz de uma consciência tranquila. Fiel, você sabe o que quero dizer, todo tipo de prazer da carne. Cristão, graças a Deus você escapou dela. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquela contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Fiel, para falar a verdade, eu não sei se eu escapei totalmente dela ou não. Cristão, por que diz isso? Imagino que você não consentiu com os desejos dela. Fiel, não, eu não me contaminei, pois lembrei de um antigo escrito que tinha visto que dizia: os seus pés descem à morte. Então fechei os olhos, para não ser enfeitiçado pelos olhares dela. Então ela ficou furiosa, me xingou e eu segui o meu caminho. Cristão, você não encontrou nenhum outro ataque pelo caminho? Fiel, quando cheguei ao pé da montanha, chamada Dificuldade, encontrei um homem, já bem velho, que me perguntou quem eu era e para onde ia. Eu disse a ele que era um peregrino e que estava indo para a cidade celestial. Então me disse o homem velho: você me parece um homem honesto. Seria do seu agrado habitar aqui e trabalhar comigo por um bom salário? Então perguntei seu nome e onde ele morava, ao qual me disse que seu nome era Adão, o primeiro, e me disse que habitava na cidade do engano. Em seguida perguntei a ele qual era o trabalho e qual seria o salário. Ele me disse que seu trabalho era muito prazeroso e seu salário era o que eu fosse finalmente seu herdeiro. Perguntei ainda sobre sua casa e se ele tinha outros servos. Então ele me disse que sua casa era mantida com todas as delícias do mundo e que seus servos eram aqueles de sua própria geração. Então perguntei se ele tinha filhos e ele me disse que tinha apenas 3 filhas chamadas concupiscência da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida, e que eu deveria me casar com todas elas se desejasse. Então perguntei por quanto tempo ele me teria morando ali, e ele me disse que enquanto ele mesmo vivesse. Cristão, e a que conclusão você chegou depois de tudo que ouviu do velho homem? Fiel, a princípio me vi inclinado a seguir com ele, pois pensei que ele dizia coisas bastante agradáveis, mas olhando para a testa dele, enquanto ele falava comigo, vi ali escrito: despivos do velho homem e de suas obras. Cristão, então o que houve? Então me veio à cabeça tudo o que ele dizia, e por mais agradáveis que fossem suas palavras, eu tinha certeza de que quando me levasse para sua casa, ele me venderia como escravo. Esse pensamento queimava em minha mente, então pedi que ele parasse de falar, tentando me convencer, pois eu não chegaria nem perto da porta de sua casa. Então ele me insultou e disse que enviaria alguém atrás de mim, que tornaria meu caminho amargo para minha alma. Então lhe dei as costas para seguir meu caminho. Mas assim que me virei, senti que ele agarrava minha carne com tamanha força, que pensei que ele havia arrancado uma parte de mim para si. Isso me fez gritar: ah, homem miserável! Então subi a montanha. Quando eu já estava na metade do caminho, olhei para trás e vi alguém vindo atrás de mim, veloz como o vento. Então ele me alcançou, quase naquele lugar onde existem árvores e sombras para descansar. Cristão, exatamente nesse lugar eu sentei para descansar, mas peguei no sono e perdi o rolo que trazia junto ao meu peito. Fiel, mas meu bom irmão, escute o que me aconteceu. Assim que esse homem me alcançou, não houve tempo de uma palavra sequer. Apenas senti o golpe cair, pois ele me acertou e me deixou como morto. Quando consegui começar a recobrar a consciência, perguntei a ele por que havia feito aquilo comigo. Ele disse que era por minha secreta inclinação a Adão, o primeiro. E assim que terminou de falar, me acertou em cheio. Com um golpe no peito, me derrubou de costas no chão novamente. Então caí a seus pés, como morto mais uma vez. Quando ele se aproximou para me acertar mais uma vez, eu clamei a ele por misericórdia. Ele, porém, me disse que não sabia como mostrar misericórdia, e com isso me derrubou mais uma vez. Ele teria sem dúvida acabado comigo, mas alguém se aproximou e pediu que ele parasse. Cristão, quem foi esse que pediu a ele que parasse? Fiel,
A princípio eu não sabia quem era, mas quando percebi as marcas em suas mãos e em seu lado, concluí que era Nosso Senhor. Por causa dele, pude continuar a subir a montanha. Cristão: esse homem que o atacou era Moisés? Ele não poupa ninguém, nem sabe mostrar misericórdia para com aqueles que transgridem a sua lei. Fiel: sei disso muito bem. Essa não foi a primeira vez que ele me encontrou. Foi ele quem veio até mim enquanto eu estava tranquilo em minha casa e disse que queimaria para que caísse sobre minha cabeça se eu permanecesse lá. Cristão: e você não viu a casa que fica no topo da montanha, do mesmo lado de onde você encontrou Moisés? Fiel: eu vi sim, e vi também os leões antes mesmo de chegar na casa. Acredito que os leões estavam dormindo, porque era por volta de meio-dia, mas como eu ainda tinha tanto do dia pela frente, passei pelo porteiro e desci a montanha. Cristão: de fato ele mencionou ter visto você passar, mas eu gostaria muito que você tivesse entrado na casa, pois eles mostrariam a você tantas raridades e coisas preciosas que você jamais esqueceria pelo resto da sua vida. Mas me conte, você não encontrou ninguém no Vale da Humilhação? Fiel: sim. Encontrei com alguém que se chamava Descontente e que se esforçou para me convencer a voltar com ele. O motivo que ele apresentava era de que o vale era um lugar completamente sem honra. Ele me disse ainda que seguir por aquele caminho significaria desagradar todos os meus amigos, como orgulho, arrogância, presunção, vanglória e outros mais que ele conhecia, e como ele mesmo disse, ficariam muito ofendidos que eu fosse tolo de atravessar aquele vale. Cristão: e o que você respondeu? A resposta de Fiel a Descontente: Fiel: eu disse a ele que todos esses dizem ter alguma relação comigo, e o fazem com razão, pois todos eram parentes meus segundo a carne. Entretanto, desde que me tornei peregrino, eles me renegaram, assim como eu os rejeitei. Portanto, para mim, é como se não os conhecesse, e nunca tivesse feito parte da minha linhagem. Eu disse ainda que em relação ao vale, ele havia entendido bastante errado, pois a humildade procede à honra e o orgulho precede à ruína. Por isso digo que prefiro passar por aquele vale e alcançar a honra apreciada pelo sábio, do que aquilo que ele afirmava ser digno de nossas afeições. Cristão: você não encontrou mais ninguém no vale? Fiel: sim, encontrei com um que se chamava Vergonha. Porém, de todos que encontrei em minha jornada, acredito que ele é quem carrega o nome errado. Aos demais, com um pouco de argumentação ou alguma resistência minha, era possível dizer não, e eles me deixavam, mas esse chamado Vergonha, com sua ousadia e cara de pau, não me deixava em paz. Cristão: por quê? O que ele disse a você? Fiel: você pergunta por quê? Ele era contrário à própria religião. Dizia que era algo lamentável, baixo e perigoso que um homem se ocupasse com religião. Ele dizia que uma consciência sensível não era coisa de homem e que um homem que cuida com o que fala e com suas atitudes acaba destruindo a liberdade selvagem que só o espírito dos fortes tem se tornado ridículo para os dias de hoje. Ele argumentou também que poucos poderosos, ricos ou sábios concordaram com minha opinião, e que nenhum deles, antes de serem persuadidos a se fazerem de tolos e voluntariamente afeiçoados, jamais se arriscaria a perder tudo, a troco de saber-se lá o quê. Além disso, argumentou contra a base e as condições precárias em que vivem aqueles que lideram os peregrinos nesse tempo, e criticou ainda a ignorância deles e a falta de conhecimento das ciências naturais. Ele falou ainda sobre muitas outras coisas, muito além do que mencionei aqui. Falou, por exemplo, que é uma vergonha ficar chorando e se lamentando por causa de um sermão, e que era uma vergonha chegar em casa suspirando e gemendo, assim como é uma vergonha pedir perdão ao meu próximo por pequenas faltas ou restituir onde causei algum dano. Ele disse ainda que a religião torna as pessoas estranhas e as afasta dos poderosos por causa de alguns poucos vícios, aos quais ele deu nomes elegantes, e faz com que abrace e respeite o mais simples, porque tem a mesma religião, e perguntou se eu não achava isso uma vergonha. Cristão: e o que você disse a ele? Fiel: eu fiquei sem saber o que dizer a princípio. Contudo, o que ele falou, meu rosto chegou a ficar vermelho. Vergonha me cercou de tal forma que quase me venceu. Mas então comecei a considerar que aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. Então pensei novamente e percebi que tudo que vergonha me diz é sobre como são os homens, e nada me diz sobre que Deus ou a palavra de Deus é.
E pensei, além disso, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida de acordo com o espírito dos fortes deste mundo, mas de acordo com a sabedoria e a lei do Altíssimo. Então pensei eu, que aquilo que Deus diz é realmente melhor, ainda que os homens deste mundo sejam contrários. Percebi assim que Deus prefere a religião do seu evangelho, que Deus prefere uma consciência sensível a ele. Percebi que aqueles que são tolos aos olhos do mundo, por causa do reino dos céus, são na verdade os mais sábios, e que o mais pobre dos homens, que amar a Cristo, é mais rico do que os mais nobres deste mundo que o odeiam. Vergonha, aparte-se de mim, pois você é inimigo da minha salvação. Acaso daria ouvidos a você, desprezando o meu soberano Senhor? Como poderia olhar para ele no dia de sua vinda? Poderia eu me envergonhar dos seus caminhos e dos seus servos e esperar suas bênçãos? Mas de fato, vergonha é um vilão ousado. Consegui com muita dificuldade me livrar da companhia dele, porém ele continuou me espreitando e continuamente sussurrando em meu ouvido uma ou outra fraqueza daqueles que seguem a religião do evangelho. Por fim, disse a ele que suas tentativas de convencer seriam em vão, pois as coisas que ele desprezava eram aquelas que eu via maior glória. E assim, consegui me livrar desse ser importuno, inoportuno. Quando me livrei dele, comecei a cantar. As provações que esses homens precisam enfrentar, em obediência ao chamado celestial, atento estar, são muitas, variadas, e a carne provam. Uma e outra vez, elas se renovam. Que agora ou além, passemos e vençamos a todas que vêm. Que os peregrinos então, vigiem em alerta como homens que são. Cristão. Muito me alegra, meu irmão, que você tenha resistido tão bravamente a esse vilão. Como você disse, dentre todos, ele parece não ter o nome adequado, pois ele é ousado, a ponto de nos seguir pelas ruas e tentar nos envergonhar diante dos homens, fazendo com que tenhamos vergonha daquilo que é bom. Se ele não fosse audacioso, jamais tentaria fazer tais coisas. Nós, porém, continuaremos resistindo a ele e às suas tentativas, pois tudo o que ele faz é promover o tolo. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Fiel, acredito que devemos clamar a ele por ajuda contra a vergonha. Ele que deseja que sejamos valentes pela verdade na terra. Cristão, é bem verdade o que você diz. Mas você não encontrou mais ninguém no vale? Fiel, não encontrei. Tive a luz do sol durante todo o restante do caminho e também quase passei pelo vale da sombra da morte. Cristão, isso foi ótimo para você. Tenha certeza que comigo foi muito diferente. Eu, durante um longo tempo, logo que entrei naquele vale, travei uma luta ferrenha com o terrível demônio Apolion. Cheguei a pensar que ele me mataria, especialmente quando me derrubou e tentava me esmagar como se quisesse me partir ao meio. Quando ele me derrubou, minha espada caiu das minhas mãos e ele disse que a minha morte era certa, mas eu clamei a Deus e ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Então entrei no vale da sombra da morte e não havia luz alguma até a metade do caminho. Achei, muitas vezes, que eu morreria ali, mas então o dia raiou, o sol se levantou e pude continuar com mais facilidade.